todos bem-vindos ao estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje estamos no capítulo 8, iniciando o capítulo 8, intitulado O Pensamento. Então, como sempre, Saint-Germain inicia um novo capítulo com uma invocação. E vamos senti-la, então, com a intensidade, do nosso coração. E vamos articulando já o nosso pensar com esse sentir em profundidade. Invocação. Ó Tu, poderosa, onipenetrante presença, Tu, onipenetrante eu sou, nós rendemos louvor e graças pela felicidade que atinge aqueles que se acham sob esta radiação. Nós rendemos louvor e graças porque a chave simples para a felicidade perfeita pode ser concedida para abençoar e ancorar esses filhos de Deus no seu próprio e firme domínio. Nós rendemos louvor pela harmonia mantida no íntimo de cada estudante e porque eles sentem a necessidade de conservá-la. Nós nos regozijamos porque o Eu Sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo-a à perfeição. Eu sempre trago saudações para vós. Então, no discurso, aquilo que todos buscam é a felicidade, algumas vezes chamada bem-aventurança. Contudo, muitos dos que a têm procurado com tanto afinco continuam distantes da chave que leva à felicidade. A chave simples para a felicidade perfeita e para o seu inerente poder sustentador está no autocontrole e na autocorreção. Isso é muito fácil de conseguir quando o indivíduo aprendeu que ele é a presença Eu Sou, a inteligência que controla e dirige todas as coisas. Ao redor de cada indivíduo há um mundo de pensamentos criado por ele mesmo. Dentro desse mundo mental está a semente, a divina presença, o Eu Sou, a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Essa energia pode ser intensificada muito além de qualquer limite por meio da atividade consciente do indivíduo. Então aqui, Saint-Germain já inicia esse capítulo, O pensamento é um dos elementos fundamentais para o ato criador, para a manifestação, para a concretude daquilo que desejamos, que esteja presente, que seja a realidade de nossas vidas. Então, quando ele inicia o capítulo, ele já vem trazendo o resultado do poder criador, que é a felicidade. Nós, como filhos de Deus, como individualizações dessa divindade, nós temos sim direito à felicidade naturalmente. Então a felicidade não é algo a ser alcançado daqui 20 anos ou sei lá, nem nesse mundo, algo a ser alcançado num outro mundo. Não, a felicidade é algo que pode ser concretizado aqui e agora, no meu dia a dia, mesmo na correria do meu dia a dia. Quando eu vou assumindo o autocontrole, eu passo a dominar essa correria do dia a dia, E ela vai se tornando favorável a mim. Então ela vai deixando de existir na sua expressão que possa me atrapalhar, E vai passando a existir de forma mais equilibrada, mais harmônica, e aí eu vou mudando, a correria já não é mais correria, a correria já é uma atividade intensa, consciente do meu Eu Sou. Percebam, nós vamos dando uma outra conotação para o nosso próprio cotidiano, e nós dessa forma podemos sim vivenciar a felicidade no dia a dia, hoje, amanhã, aqui e agora. E essa é uma busca constante de toda a humanidade, Saint-Germain diz aqui, todos têm procurado
Só que nós muitas vezes consideramos que a felicidade é algo que está muito distante ainda de ser alcançada. E aqui São Germain nos traz um elemento extremamente importante quando ele fala que existe uma chave, né? Qual é essa chave, então, que nos abre a porta para a felicidade? E aí ele diz que isso é muito simples, né? São Germain sempre fala isso, que é fácil, é simples. Quando que se torna fácil e simples o nosso processo? Quando nós assumimos a perfeita conexão com o Eu Sou, né? Quando nós colocamos e permitimos Deus em ação, através de cada pensamento, de cada sentimento, de cada palavra, de cada ação. E aí ele já nos dá, né? Já no início do capítulo, ele já nos dá a chave. Qual é? Onde está essa chave, né? Vejam, está no poder sustentador, né? Então ele fala assim que é inerente para alcançarmos a felicidade, essa chave simples, né? Ela é inerente enquanto um poder sustentador. Ou seja, eu não giro a chave apenas uma vez, né? Eu abro a porta com essa chave, mas eu a mantenho ativa no meu processo. E o que é essa chave, então, né? Onde ela está? Ela está no autocontrole e na autocorreção. Então, são dois elementos extremamente importantes quando Saint Germain trata do capítulo sobre o pensamento, né? Então, autocontrole de quê? Dos meus pensamentos. Autocorreção do quê? Dos meus pensamentos. Por que é necessária essa autocorreção? Né? É necessária porque nós criamos, nós permitimos que adentrassem o nosso campo mental pensamentos que nos fazem mal, pensamentos mal qualificados, pensamentos que nos são prejudiciais. Então eu preciso corrigir isso, né? Então que a minha criação, quando eu criar um pensamento, que esse pensamento seja puro, seja conectado com essa presença eu sou. Então que não haja distorções, né? Que não haja uma energia mal qualificada dando origem a esse pensamento, que uma vez criado, ele está posto, né? Então assim, ele vai sim continuar até que eu consuma ele, que eu elimine ele, ele vai continuar atuante, né? Então, se for um pensamento incrível, maravilhoso, benéfico para mim e para a humanidade, perfeito, né? Maravilhoso. Ele deve continuar permanente mesmo, com uma atuação intensa. No entanto, se for um pensamento negativo, mal qualificado, que vai me prejudicar o meu entorno, outras pessoas, ele deve ser consumido. Como? Com a chama consumidora, né? A gente já falou sobre isso. Mas ele deve ser eliminado, porque senão ele continuará atuante. Então, a autocorreção é sobre esse processo de criação, né, do pensamento, ou de incorporação de pensamentos que me chegam de fora no meu campo mental. E o autocontrole é sobre mim mesmo, né? Então, sobre a minha forma de pensar. Nesse momento, vamos focar nisso, né? O autocontrole sobre os meus pensamentos. E esse autocontrole, então, não é alguém me controlando. Eu não vou atribuir isso à divindade, por exemplo. Eu não vou atribuir essa responsabilidade a um outro alguém, a delegar isso a um outro alguém. Não, a responsabilidade é minha de controlar os meus pensamentos, né? Claro que eu posso ter todo o auxílio desses seres de luz, né? Que são mensageiros do amor divino. Deus, a presença eu sou, é em mim. Então também me auxilia nesse processo. No entanto, a responsabilidade é de cada um de nós. E aqui Saint Germain, já nesse primeiro parágrafo, né, no finalzinho dele, ele já nos apresenta uma afirmação, né? Presença eu sou, a inteligência que controla e dirige todas as coisas.
Então, se eu estou nessa conexão permanente com Deus, Deus é a inteligência que controla e dirige todos os meus pensamentos, né? Todas as coisas criadas pelos meus pensamentos. E na continuidade, então, do texto, vamos lá. Ao redor de cada indivíduo, aqui nós já lemos, né? Eu só vou retomar. Há um mundo de pensamento criado por ele mesmo. Então é isso, nós vivemos no mundo que nós criamos, né? Cada um de nós cria o seu mundo, e esse conjunto de mundos é a nossa coletividade, esse conjunto de mundos individualizados, né? É a nossa coletividade, é o que está posto na nossa sociedade, na nossa época, né? Nesse espaço aqui agora, no planeta. Então, assim, o planeta é um mundo criado por pensamentos de quem? De nós, seres humanos, né? Hoje a realidade que nós temos aqui no planeta Terra é uma realidade criada por nós. Na continuidade, São Germano nos diz que é nesse mundo mental que está a semente. Então percebam a importância do pensamento no ato criador, né? Quando nós começamos a assumir a lei da criação em nossas vidas. Não mais apenas, percebam, não mais apenas utilizando a lei da atração em nossas vidas. É claro que é uma lei universal, né? A lei da atração é uma lei universal. Ela vai continuar comigo, atuante em mim, e assim como em todo o universo. No entanto, nós já estamos em condições de assumir a lei da criação. E onde ela tem origem, né? Onde está a semente de toda a criação? No mundo mental. Então é onde tem origem tudo. Eu crio através do pensar. Eu crio através do meu corpo mental. E na continuidade, né, desse parágrafo, dessa frase, São Germano nos traz que a divina presença, se eu tiver conexão com essa divina presença, então percebam, é consciente, né? O que é estar presente? É estar com a consciência. Então é Deus na minha consciência, no meu ato consciente. E mais, ele vai qualificando a divina presença, a única presença em ação. Então percebam, né? Não é eu ter outros comandos. Não, é eu ter um único comando, que é Deus em ação. E dessa forma, essa divina presença, essa única presença, ela vai atuando em todo o universo e dirigindo toda essa energia criadora. Então não tem como dar errado, não tem como falhar se eu atribuir esse comando à presença eu sou. E na continuidade, São Germano nos traz que essa energia pode ser intensificada. Então eu crio através do pensamento, é onde está a semente, e eu posso intensificar esse ato criador. E ele está atribuindo uma qualificação extremamente importante para essa intensificação, dizendo que não há limites. Então, nós não temos limitações quando nós utilizamos a nossa atividade criativa de forma consciente. Então, é importante, sim, essa presença, né? Essa consciência em cada pensamento que eu emitir, em cada pensamento que eu criar, em cada pensamento que eu assimilar. Porque existe isso também, né, pessoal? No nosso campo mental, nós absorvemos pensamentos que nos vêm de fora. E aí sim acontece com toda a intensidade a lei da atração, né? Então, quando eu crio o pensamento, eu estou colocando em ação a lei da criação, a lei criadora, né? Quando eu assimilo um pensamento, então quando eu me abro para receber um pensamento, seja consciente ou não, eu estou utilizando a lei da atração. Então, como está o meu padrão vibracional, né? Como está a minha frequência,
para essa absorção de pensamento. Então aí vem, né, um autocontrole através do autoconhecimento. É só eu parar para refletir como eu estou vibrando, como estão as minhas emoções, como está o meu campo energético hoje. E eu já saberei a qualidade dos pensamentos que eu estou recebendo e de quem está vindo esses pensamentos, né? Se são pensamentos construtivos, pensamentos bem qualificados, são pensamentos de seres de luz, né? De pessoas também, né? Pode ser de pessoas que estejam também encarnadas, que são semelhantes ao meu estado vibratório, então que também estão vibrando no amor, na luz. Podem ser pensamentos de seres de luz, de outras dimensões, né, que estão acima do nosso padrão vibracional e que estão nos enviando esses pensamentos, nos intuindo. E da mesma forma, se eu não estiver com uma energia bem qualificada, eu posso estar captando pensamentos de seres inferiorizados, arraigados ao mal, né, em desequilíbrio, seres sofredores. Então eu também posso me conectar com esses seres. A decisão é minha, a decisão é de cada um de nós. Então, quando nós temos uma atividade consciente, nós assumimos esse autocontrole. Nós é que ditamos as regras para a entrada dos pensamentos no nosso campo mental. Percebem o quanto isso é maravilhoso, o quanto de liberdade nós temos, né, de livre ação. Eu decido o que entra no meu campo mental. Percebam o poder que há nisso, né? O quanto a divindade nos atribui esse poder. E isso é assumir o protagonismo das nossas histórias, não é? Eu não estou aqui assumindo um papel de vítima ou um papel de algoz, não. Não estou assumindo um papel, eu estou sendo realmente o protagonista. É eu que crio o roteiro, eu dirijo o roteiro, eu sou o personagem principal. Isso muda completamente as nossas vidas. Então vamos lá na continuidade do texto. A divina presença interior é semelhante ao caroço de um pêssego, e o mundo de pensamentos que a envolve se assemelha à polpa do pêssego. A polpa representa não só o mundo mental criado pelo indivíduo, como também a substância eletrônica universal, sempre presente, esperando ser ativada pela determinação consciente do indivíduo, para ser precipitada no seu uso visível, sob a forma daquilo que ele possa desejar. O caminho seguro para a compreensão e uso deste poder consciente vem através do autocontrole. Que entendo eu por autocontrole? Primeiro, o reconhecimento da inteligência eu sou como a única presença atuante. Segundo, que, cientes disso, sabemos não haver limite para o poder de seu uso. Terceiro, que sendo os indivíduos dotados de livre-arbítrio e livre escolha, criam no mundo que os cerca tudo aquilo em que seu pensamento fixa a atenção. É maravilhoso como Saint Germain é didático para nós, né? Ele nos traz o passo a passo através do livro de ouro. É muito detalhado, é muito minucioso, é muito preciso, né? Ele nos dá os elementos para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Então aqui, né, vamos focar nesse passo a passo, né? O reconhecimento, como assumir o autocontrole, ele está dizendo, né? Primeiro, reconhecer que a inteligência eu sou é a única presença que atua em mim, né? Segundo, ter essa consciência de que não há limites, não há crenças capazes de me limitar. Quando eu tenho a consciência de que eu sou a inteligência superior atuando em mim, a única atuação em mim é Deus. Então não há limites, né? Nem de crenças, nem de situações impostas, nem de situações limitantes autoimpostas, né? Não há. E terceiro,
que nós temos a livre escolha, né? Que é o livre-arbítrio. Então nós criamos aquilo no que nós fixamos a nossa atenção. Onde está meu pensamento? Então pode saber que é o que eu vou manifestar na minha vida. O foco, né? Assim, nós temos inúmeras teorias atuais, inclusive da administração, da gestão, né? Da psicologia, da aprendizagem, né? Da educação, que falam sobre isso. Foco. Então, quando eu tenho foco, aquilo se concretiza. E é isso que Saint Germain está nos trazendo através do livro de ouro como um conhecimento ancestral, né? Ele está reativando em nós esse conhecimento ancestral que já está em nós, né? Por quê? Porque esse conhecimento é o natural para atuar em nossas vidas. Não é um conhecimento que está vindo de fora, é um conhecimento que já naturalmente está na nossa essência divina. Então, onde nós fixamos, né, esse ato consciente é o que se manifestará na nossa realidade concreta. Na continuidade do texto, chegou a época em que todos devem compreender que pensamento e sentimento são as únicas e mais poderosas forças criadoras na vida ou no universo. Assim, a única forma de usar este pleno poder do pensamento e do sentimento, que é Deus em ação, consiste no autocontrole e autodisciplina, com os quais se pode rapidamente chegar à conquista e à compreensão. Dirigir e usar este poder criador do pensamento sem limite algum, de qualquer espécie. Então percebam, né? Mais uma vez, Saint Germain vem trazendo os dois principais elementos criadores, né? O pensamento e o sentimento. Ele iniciou o livro falando sobre isso. Então tá lá no capítulo 1. Nós criamos com o pensamento e intensificamos essa criação com o nosso sentimento. Então são forças potenciais criadoras. E isso é Deus em ação, né? É dessa forma que se manifesta Deus em ação. Porque nós podemos, né, nos questionar. Tá, eu quero Deus em ação através de mim. Mas como eu coloco Deus em ação através de mim? Então aqui está a fórmula. Pensamento mais sentimento. Essa é a fórmula. Pensamento mais sentimento igual Deus em ação. Assim fica muito claro para nós, né? E mais uma vez ele também retoma nesse parágrafo os dois elementos, né? Autocontrole e autodisciplina. Então, ele atribui, na verdade, a autodisciplina, é a primeira vez que ele está falando sobre a autodisciplina aqui nesse capítulo, né? Porque anteriormente ele havia falado que o poder sustentador está no autocontrole e na autocorreção, né? Agora, Saint Germain está dizendo que a forma de colocar Deus em ação, né, pelo poder do pensamento e de sentimento, consiste no autocontrole e autodisciplina com os quais se pode rapidamente chegar à conquista, né, e à compreensão, dirigir e usar esse poder criador, sem limite de qualquer espécie. Então, a autodisciplina é extremamente importante. E vamos levar isso em consideração, né? Não é à toa que Saint Germain utiliza tanto o prefixo auto. Autocontrole, autoconhecimento, autocorreção, autodisciplina e tantos outros auto, né, que ele utiliza durante o livro de ouro. Porque é um processo interno. É um processo individualizado. Mais uma vez, não é um processo individualista, tá? Não é porque eu estou olhando para mim, para dentro de mim, que eu não estou contribuindo com o outro ou com todo o entorno. Significa que quando eu vou aprimorando o meu ser, o meu individual, a minha individualização, eu vou colaborando com o aprimoramento do todo. É um processo
que vem de dentro, né? Então eu melhoro internamente e melhoro externamente. Não é o processo inverso. Não é a sociedade que vai melhorar e aí o indivíduo vai melhorar junto com a sociedade. Não é assim, né? É o processo inverso. É cada um de nós melhorando, aprimorando, para que nós transformemos a nossa sociedade. Aí sim a coletividade vai expressar aquilo que está na nossa individualização. Tá, para finalizar, nós temos 3 minutinhos. Eu só vou levantar mais uma questão aqui, e aí nós podemos dar continuidade, né, retomando amanhã. Mas eu acho importante a gente completar com esse parágrafo. Quando é alcançado suficiente autocontrole, ele torna os indivíduos capazes de manter o pensamento fixo sobre um dado desejo, tal como a chama de uma tocha de gás acetileno, que se mantém imóvel. Então, pensamento e sentimento mantidos inabalavelmente sobre um determinado desejo, na consciência de que é a presença eu sou fazendo uso da razão, Deus em ação, compreenderão que podem trazer a visibilidade e precipitar tudo o que desejar. Então aqui mais uma vez São Germain está trazendo a fórmula do ato criador, né? Como manifestar um desejo. Não é apenas criar o pensamento e o sentimento para aquele desejo, percebem? Não é apenas esse criar, né, e lançar, não é isso. São Germain está dizendo que é necessário nós termos a consciência desse ato e manter essa chama criadora acesa, né? Manter pensamento e sentimento alinhados a esse desejo que nós queremos manifestar. Então, ter foco, estar consciente daquilo que eu quero manifestar. Porque o que acontece muitas vezes conosco, quando nós não estamos conscientes, né? Frequentemente é o que acontece. Nós criamos um desejo e amanhã a gente já nem lembra mais o objetivo que nós criamos, né? Assim, a gente cria, mas ele se perde, ele fica solto, né? Se for algo bom, algo benéfico, pode ser que outra mente que esteja vibrando nesse bem, né, nesse bom, assimile e coloque na concretude material. Então eu perco a oportunidade de realizar. Eu criei o pensamento, eu criei o sentimento para concretização, mas eu abandonei, né? Eu dei origem, então eu pari um filho e abandonei esse filho, né? Nós podemos fazer essa associação. E não, né? Nós precisamos, é necessário essa nossa atenção, essa nossa consciência, né? Esse nosso foco, para que se concretize, né? Para que se torne visível. É isso que São Germain está dizendo. Visível na nossa concretude material. Então, precipitar tudo aquilo que desejamos. Manifestar tudo aquilo que desejamos. E aqui, São Germain, quando ele fala sobre a utilização da consciência nessa presença eu sou, ele novamente traz o elemento razão, fazendo uso da razão. É assim que nós mantemos inabaláveis os pensamentos e sentimentos criados por nós. Então, utilizando essa faculdade da inteligência, que é a razão, utilizando o ato consciente, né? Então percebam, nesse capítulo que São Germain nos fala sobre o pensamento, como criarmos, como utilizarmos os pensamentos criados ou os pensamentos assimilados, ele nos traz vários elementos para que nós potencializemos, né? E a razão é mais um elemento que São Germain novamente está trazendo nesse ato criador. Então não é apenas sentir, percebe? É o equilíbrio, é o alinhamento entre o pensamento e o sentimento, né? Entre a razão e a emoção, de forma equilibrada, de forma consciente. É maravilhoso, né? Nós termos acesso, reativando todos esses conhecimentos que estão em nós através do livro de ouro.
Então, gratidão mais uma vez a cada um de vocês que participa conosco. Eu gostaria de pedir, quando vocês ouvirem os áudios que nós estamos postando aqui no YouTube, que vocês se inscrevam no canal do Cor Illumine e que deem likes. Por quê? Porque isso vai fazendo com que o YouTube divulgue mais esses conhecimentos, né? E assim nós vamos colaborando e agilizando o processo de transformação da humanidade para que a nossa sociedade alcance a felicidade plena aqui e agora.